Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos em nome do Instituto. Eu queria cumprimentar os meus colegas integrantes da mesa, meu querido amigo Manolo, a Sabrina, que atua com tanto destaque aqui no Tribunal de Contas do Estado, a Cristiana, que é uma especialista em licitação pública e contrato administrativo, bastante provocativa e crítica, Dr. Salomão, Marcelo, Rodrigo, professor Romeu, Ana, enfim, a todos os presentes, a minha cordial saudação. Eu vou falar sobre o controle, sobre o inadimplemento da administração pública. O título da palestra poderia ser outro, o descontrole, ou a negativa de controle. Eu tenho uma visão muito pessimista sobre o atual estado de coisas e tenho uma visão muito pessimista sobre o objeto dos meus estudos, que é a licitação pública e contrato administrativo. Eu costumo dizer, até em tom de brincadeira, que eu odeio a Lei 8666/93. E eu acho que está tudo muito errado em relação à licitação pública e contrato administrativo. E eu não quero me aprofundar muito nisso, isso é só uma introdução. Mas, enfim, o que seria uma licitação e um contrato bem-sucedidos? Do que dependeria o sucesso de uma licitação e de um contrato? Qualidade, preço, celeridade e retidão, correção. Na minha percepção, são esses 4 fatores que determinam se uma licitação e um contrato são bem-sucedidos. Meus amigos, vocês que têm mais experiência até no dia a dia da administração pública, a administração pública em licitação e contrato consegue contratar, há exceções, mas no geral, consegue contratar coisas de qualidade? A melhor qualidade? Sim ou não? Não. Ela paga o melhor preço? Sim ou não? Não. Ela faz rápido? Sim ou não? E isso é feito com correção? Não há problemas de corrupção? Sim ou não? Então tem alguma coisa errada. Porque nada disso está dando certo, nada disso funciona, é preciso repensar. E são vários os fatores que levam a esse estado de coisas. São vários. Eu aqui vou abordar um só, que diz respeito à situação dos particulares, daqueles que contratam com a administração pública, que, olha, sofrem muito com esses contratos administrativos em razão da insegurança jurídica e da quase absoluta ausência de previsibilidade e estabilidade. E atravessam uma onda em que estão sendo demonizados, como marginalizados, como se todos fossem bandidos, como se todos fossem corruptos. Não que isso não exista, mas também está errado demonizá-los em sentido geral. Os contratos administrativos eles são caracterizados pelas chamadas cláusulas exorbitantes. É isso que separa os contratos administrativos dos demais contratos e os contratos privados. Essa é a principal característica, este é o marco dos contratos administrativos. Essas cláusulas exorbitantes são vantagens, são prerrogativas que a legislação confere em prol da administração pública, que põe a administração pública numa posição de vantagem em relação aos contratados, em relação aos particulares. Os contratos administrativos não são contratos equilibrados, são contratos desequilibrados. E o desequilíbrio é em favor da administração pública. Esta é a essência dos contratos administrativos. E por que há esse desequilíbrio em favor da administração pública? Porque a administração pública ela gere o interesse público e há o princípio da supremacia do interesse público. Por via de consequência, a administração pública precisa dispor de alguns instrumentos, de alguns mecanismos, e precisa mesmo, para garantir, para preservar o interesse público e evitar que o interesse público seja sacrificado em face dos interesses particulares. Isto é legítimo e deve ser assim. O ponto é que, na nossa legislação atual, sobretudo na Lei 8666/93, o desequilíbrio é excessivo. O regime jurídico de licitação pública e contrato administrativo está excessivamente desequilibrado em favor da administração pública e contra o particular e contra o contratado. E esse desequilíbrio, ele prejudica o contratado.
E prejudica também, ainda que nem todos se apercebam disso, prejudica também e prejudica em muito a própria administração pública. A administração pública, que é dotada dessas prerrogativas, desses poderes, desses privilégios, ela é a própria, talvez seja, no mesmo grau dos contratados, ela própria é prejudicada com tantas prerrogativas, com tantos privilégios e com tanto desequilíbrio. Então, para o bem dos contratos administrativos e para o bem do interesse público, os contratos administrativos precisam ser mais equilibrados, os contratados precisam ter mais direitos, os contratados não podem ser reféns da administração pública. Vamos ser mais específicos. O sujeito contrata com a administração pública. Ele quer, então, que a administração pública, ele quer cumprir as obrigações dele, sujeito de boa-fé, e ele quer que a administração pública cumpra as suas obrigações, as dela. A principal obrigação da administração pública é pagar. O sujeito faz, executa o objeto, o contrato prevê lá uma cronologia para os pagamentos, ele quer que a administração pública pague. E os contratos administrativos, eles transitam em torno de valores muito altos. Se a administração pública não paga, e não paga reiteradamente, olha, muitas empresas são levadas à bancarrota. Então, o principal direito dos contratados é que a administração pública pague. E é um direito dos contratados que a administração pública pague, não há dúvida nenhuma disso. É um direito. O direito eles têm, os contratados, de que a administração pública pague e pague em dia. O problema é que há o direito, entretanto não há instrumentos, mecanismos para que esse direito que se reconhece para os contratados sejam eficazes. Os contratados não têm instrumentos para fazer valer esse direito. Imagine o seguinte: um sujeito tem uma empresa, ele firma um contrato com a administração pública, uma empresa média que foi constituída há pouco tempo, mas que vem crescendo, vem conseguindo algum êxito no mercado, e daí firma um grande contrato com a administração pública. Um grande contrato, um grande passo para essa empresa, esse contrato. E um valor alto. O sujeito executa o contrato por um mês, apresenta a fatura, a administração não recebe. A fatura é de 2 milhões. Ele tem 2 milhões fora. E ele teve o custo. Ele continua executando o contrato. Mais um mês, ele presta o serviço e a administração não paga. Agora já não são 2 milhões, são 4. E daí vai o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês. A administração não paga. O que esse sujeito pode fazer para que a administração pública pague? Ele tem o direito de receber, mas a administração descumpre essa obrigação dela de pagar. E, portanto, viola o direito dele de receber. O que ele pode fazer para que a administração pública pague? O que ele pode fazer, pessoal? Ele vai entrar com uma ação de cobrança? Uma ação de execução? É assim que ele vai receber? Quanto tempo ele vai levar para receber? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo, os senhores acham? Quanto tempo? Olha, hoje em dia você pode jogar uns 15 anos, se não 20, para entrar no regime dos precatórios, esse sórdido regime dos precatórios. Sórdido. Que nega o Estado de Direito. Porque o sujeito é prejudicado pela administração, ele é lesionado pela administração pública, propõe uma ação judicial, o judiciário reconhece o direito dele, define o valor, vai a precatório, o poder público pura e simplesmente não paga e, portanto, nega o Estado de Direito, nega a obrigação dele de indenizar e não acontece nada. Ele não paga e não há efeito, não há consequência. Praticamente não há efeito, não há consequência. Esse regime de precatório representa a negação do Estado de Direito. É gravíssimo, é sórdido. Nós temos um caso aqui em Santa Catarina que é emblemático, que é da IC 401. Foi contratada uma empresa para fazer a duplicação em regime de concessão. A empresa fez a duplicação, está duplicado. Eu passo nessa avenida todos os dias, sei que está duplicado, tem 2 pistas, ou 4, né? 2 para ir, 2 para voltar. E isso foi na década de 90.
e essa empresa foi impedida de cobrar o pedágio. Essa empresa ingressou com uma ação judicial e, meus amigos, isso foi em 90. Até hoje, nós estamos em 2014, essa empresa não recebeu e sequer está em precatório. E a conta que dizem para fazer aquela estrada hoje seria alguma coisa em torno de 50 milhões. Hoje dizem, ou pelo menos a imprensa veicula, a imprensa divulga de vez em quando, faz uma reportagem sobre isso, a conta chega a 1 bilhão. Mas enfim, eu lá fui contratado, prestei o serviço por um mês, não recebi 2 milhões. No outro mês não recebi outros 2 milhões. Eu preciso receber? Eu tinha uma empresa certinha, minha vida estava toda normal, toda tranquila, eu estava indo bem. Agora eu estou quebrado. Eu não pago mais os funcionários. Eu já não consigo recolher os tributos. Daqui a pouco eu vou ser processado criminalmente por fraude fiscal. Cobradores ligando para minha casa toda hora, infernizando a vida da minha família. Eu preciso receber. Eu preciso receber, não é receber daqui a 10 ou 15 anos, eu preciso receber agora. Meus amigos, o que o sujeito faz para receber agora? O que ele faz? Corrupção. Corrupção. Tá certo? Totalmente errado. Mas ele é meio que empurrado para isso. Se ele for lá falar com um político que vai interceder em favor dele, que vai pedir para que seja pago, ou falar com o diretor e aceitar, ajudar de alguma maneira na campanha, ou onde quer que seja, daí ele recebe em dia. Então, esse sistema excessivamente desequilibrado em favor da administração pública gera isso. Esse é o resultado. E, portanto, repito, prejudica o contratado e prejudica sobremaneira a administração pública, o interesse público. E não é só pagamento, é qualquer coisa. Reajuste contratual. Previsto em lei, previsto no edital, previsto no contrato. Depois de 12 meses da data da proposta, o sujeito tem direito ao reajuste. Ele tem lá o contrato. Daí vem a data, 12 meses depois da apresentação da proposta, ele pede o reajuste, a administração não dá. Diz a doutrina, o professor Massal de Tem Filho, ele utiliza uma expressão que eu não concordo, acho um pouco exagerada, mas ele fala assim, o reajuste deveria ser concedido automaticamente. Eu acho que ele quer dizer que pode ser concedido de ofício, com esse automaticamente. Mas veja, a administração pública tem dificuldade e se recusa a reajustar o contrato. Termos aditivos, enfim. A insegurança jurídica que sofre os contratados, ela é draconiana. E o resultado disso é que a administração pública ela fica sem credibilidade, porque quem contrata com ela não acredita nela. A repercussão disso, então, é que a administração pública acaba arcando com valores mais altos. Isso foi falado ontem pelo Maurício, em tom de brincadeira, mas ele disse isso. A administração pública acaba contratando com valores superiores aos praticados no mercado, porque o sujeito, quando vai contratar com a administração pública, ele tem que prever esse risco, ele tem que prever essas coisas, porque infelizmente isso acontece. E ele fica desamparado. Então precisamos mudar isso não pode continuar assim. Mas parece que o sistema foi feito para funcionar assim, né? Tem alguma coisa assim, uma sombra, uma nuvem, que é esse sistema que a gente não consegue ver, é tipo uma coisa que age na sombra. Eu não sei o que é esse sistema. Aquele filme Tropa de Elite fala muito o sistema, mas parece que o sistema é assim. E daí eu aqui no Tribunal de Contas eu faço uma crítica aos órgãos de controle. Eu não quero dizer que não haja exceção, mas se houver exceção, não é regra. Normalmente, frequentemente, não se controla o inadimplemento da administração pública. Isso passa completamente ao largo do controle. A administração pública firmou um contrato,
e tinha lá uma ordem, uma cronologia de pagamento, no mês tal tinha que pagar tanto. Ela não paga. Ninguém do controle vai lá querer saber por que o sujeito não pagou. Se o controle olhasse isso, exigisse explicações, pronto. Tão fácil. Tinha um contrato aqui, pagar em março, nós estamos em novembro, não pagou ainda, olha bolas. Por que o sujeito não pagou? Qual a justificativa para não pagar? Ele não fez o contratado? Mas como é que você recebeu? Tem uma nota lá, aquela nota foi emitida. Por que não foi paga e por que não é paga há 6 meses? Olha, alguém tem que perguntar isso. E por que não perguntam? Antes de lançar a licitação, precisa da reserva orçamentária. Então, tem que ter dinheiro para fazer frente àquele contrato. Então, se tem a reserva orçamentária, tem que ter dinheiro para fazer frente àquele contrato, o sujeito cumpriu a obrigação, tem que pagar, não tem justificativa para não pagar. Em regra. Pode até haver excepcionalmente. Mas o ponto é que os órgãos de controle precisam questionar e analisar se há alguma situação excepcional, que em regra não há. Pura e simplesmente não pagam. Para achar caro o sujeito. Nós temos alguns direitos em relação a isso, meio que soltos, meio que distribuídos aí pela legislação. Um dos que eu acho mais importante é o previsto no artigo 5º da Lei 8666/93. Eu, como falei antes, eu odeio a Lei 8666/93. Tem um artigo que é legal, o 5º, não é aplicado. O artigo 5º diz assim, olha, os contratados têm direito ao pagamento de acordo com a ordem cronológica de apresentação das faturas. Uma coisa muito simples, muito óbvia, né? Uma condição republicana. Eu tenho um contrato, o Rodrigo também tem um contrato com o mesmo órgão. Eu apresentei minha fatura hoje, o Rodrigo vai apresentar semana que vem, eu tenho que receber antes do Rodrigo. É evidente. A administração não deve decidir para quem pagar de acordo com critérios pessoais. Há uma ordem, e uma ordem que é cronológica. Praticamente ninguém cumpre isso. Praticamente ninguém cumpre isso. E praticamente ninguém controla. De vez em quando aparece um sujeito já desesperado lá no meu escritório, diz assim, Joel, eu tenho um crédito lá, eu estou não sei quanto tempo sem receber, e olha, eu não sei mais o que eu faço. Eu digo a ele que há essa... Ele assim, tem isso mesmo? Não. Mas por que ninguém respeita? É o sistema. Tem outro negócio o professor Romeu hoje no almoço dizia o seguinte, o professor Romeu dizia, olha, eu já estou numa idade que eu não aguento mais certas coisas, eu não tolero mais. O professor Romeu meio que disse assim, em razão da idade eu fui acometido por uma crise de sinceridade, né? Certas coisas eu não tolero mais e a minha família, meus irmãos e meus pais dizem que eu já nasci velho e eu acho que eu acho que eu venho envelhecendo meio precocemente, porque eu tenho 39 anos, mas eu meio que já estou nessa crise de intolerância. E tem um negócio que me atinge meu fígado isso. Fizeram uma tal de lei de responsabilidade fiscal, que era para controlar essas coisas. Daí tem um negócio lá que diz assim, olha, você não pode, se você empenhou e liquidou naquele exercício, tem que pagar naquele exercício. Óbvio, né? Tinha dinheiro no orçamento para pagar, o sujeito fez, você reconheceu o que ele fez, você paga. Se não, deixa lá, escreve como resta a pagar. E em determinadas situações, se não for bem condicionado, dentro dos limites da lei, né? Se você descumprir aquilo, é crime. Daí o que o pessoal da administração pública inventou? Tem lá, o sujeito fez, cumpriu lá o objeto, executou o objeto, a administração recebeu, ou seja, a despesa foi liquidada, a nota foi apresentada. Daí em dezembro a administração pública começa a se apertar, porque pôs o dinheiro nos outros lugares, porque o orçamento não serve para nada, não tem controle, pode gastar do jeito que for. Chega em cima da hora, ali pelo dia 10, 15 de dezembro, o que faz a administração pública? Ela chama o sujeito e fala assim, olha, a coisa apertou aqui, você precisa me ajudar.
cancela a sua nota. Ela meio que força o sujeito, chantageia o sujeito para que ele retire a nota que ele apresentou para que ela possa cancelar aquele empenho. Isso é um absurdo. Isso não faz sentido nenhum. Olha, se alguém cancelou um empenho, que é algo muito sério, por que empenhou, liquidou e agora cancelou? Olha, isso pode ser admitido como algo normal? Não é. Pode até acontecer, mas normal não é. Se isso acontecer, o órgão de controle tem que vir em cima e dizer: meu amigo, eu quero muito bem justificado, por que esse sujeito tirou a nota? Por que esse empenho foi cancelado? Eles cancelam o empenho e ninguém pergunta nada. O que o contratado pode fazer? Essa história da ordem cronológica, doutor meu, eu faço com alguma frequência lá no escritório o seguinte: eu proponho uma ação judicial com pedido de tutela antecipada, e a premissa é a seguinte: o artigo 5º exige que o pagamento seja feito de acordo com a ordem cronológica. O meu cliente tem uma nota que deveria ter sido paga no mês tal. Do mês tal até onde nós estamos, é evidente que a administração pública pagou outras pessoas, e hoje nós temos portais de transparência que nos permitem provar isso de uma maneira muito clara e concreta. Ou seja, outras notas apresentadas depois foram pagas antes da nota do meu cliente. Então eu proponho uma ação judicial não para exigir o pagamento, porque daí eu entraria nesse draconiano sórdido regime de precatórios. Eu proponho uma ação judicial com pedido de tutela antecipada para que o juiz determine ao órgão da administração pública que respeite a ordem cronológica, ou seja, que não pague a partir naquele momento nenhuma fatura que tenha sido apresentada depois daquela fatura do meu cliente que está em aberto. E temos sucesso nessa medida em algumas oportunidades, nem sempre. Eu queria registrar que é crime também pagar fatura com preterição da ordem cronológica de pagamento de acordo com 8666/93. E há inclusive ações de improbidade movidas aqui em Santa Catarina tendo esse objeto, e o nosso Tribunal de Contas também faz alguns questionamentos em relação a isso. Quando você propõe essa ação, normalmente o pessoal da administração pública fica com medo das consequências. E essa medida é eficaz porque daí eles chamam um contratado, ainda que para parcelar o débito, enfim, costuma surtir efeito. Uma outra coisa que pode ser feita é o seguinte: você prestou o serviço, executou o objeto, né? Se a despesa não foi liquidada pela administração, você poderia propor uma ação judicial de obrigação de fazer para que a administração pública liquide a sua obrigação. E daí ela será obrigada a escrever em restos a pagar. E se você monitorar, então, o orçamento, a utilização desse orçamento, você consegue ter um instrumental para forçar a administração a realizar o pagamento. Uma outra medida pode ser a representação ao Tribunal de Contas, inclusive com pedidos cautelares. Eu não sei como isso será recebido aqui pelo Tribunal de Contas, isso eu nunca fiz, mas uma denúncia ao Tribunal de Contas. Olha, a lei determina que esses valores sejam pagos, não foram pagos no tempo devido, a administração pública descumpre as suas obrigações, então o Tribunal de Contas, aqui ao seu conhecimento, por favor, tome as medidas para controlar a administração pública, para reprimir o inadimplemento da administração pública. Um outro aspecto que eu acho importantíssimo, ainda é meio novidadeiro, professor Romeu, mas eu acho que pode ser um caminho, que é a arbitragem para os contratos administrativos. Isso daria mais segurança jurídica para os contratados, nós conseguiríamos uma resolução mais célere dessas demandas, né? Um procedimento arbitral leva mais ou menos, consome mais ou menos cerca de 6 meses. O Gustavo Schiffler tem um trabalho belíssimo sobre arbitragem em contratos administrativos. E tem um outro aspecto: na arbitragem você consegue que especialistas tratem daquele assunto, resolvam aquele litígio. E muitas vezes, quando você vai ao Poder Judiciário, o juiz não conhece tanto de licitação pública e contrato administrativo, não está tão familiarizado com essa matéria. Eu tenho muitas dificuldades em relação a isso, porque quando propomos essas questões ao Poder Judiciário, e não são frequentes, não são usuais,
Os juízes que talvez não sejam especialistas nesse assunto, licitação pública e contrato administrativo, estranham. E tem uma certa tendência a não conceder medidas de urgência e uma certa tendência em proteger o erário. Eu mesmo agora, há uns 15 dias atrás, eu propus uma ação judicial para forçar o município a conceder o reajuste. O contrato foi firmado em 2011, com base no orçamento de 2010. Nós estamos em 2014, todos os anos os reajustes foram pedidos e a administração pública não se pronunciou sobre o reajuste. Ela não disse nem que sim, nem que não. Pura e simplesmente ela ignorou todos os pedidos e ignorou o próprio contrato. A empresa contratada, isso é uma obra de saneamento grande. O valor total, alguma coisa em torno de 20 milhões, aqui de município de Santa Catarina. A empresa me procurou e disse, João, eu já não sei mais o que fazer. Eu falei, vamos propor uma ação judicial para que o município seja obrigado a aplicar o reajuste. Daí a decisão da juíza. Olha, como o reajuste deveria ser concedido já há 2 anos atrás, então não tem perigo em mora. Ademais disso, se eu forçar o município a conceder o reajuste, talvez eu não tenha dinheiro. Ele firmou um contrato, naquele montante. Ele previu no seu contrato o reajuste. Como é que se pode supor que o município não tenha dinheiro para conceder o reajuste que ele próprio previu no seu contrato? Mas, enfim, o judiciário tem certas dificuldades de entendimento sobre essa matéria que numa Câmara arbitral talvez não houvesse. E essa também eu acho que é uma grande vantagem do Tribunal de Contas sobre o Poder Judiciário. No Tribunal de Contas nós temos técnicos e uma equipe muito mais especializada que conhece muito mais esse assunto, licitação pública e contrato administrativo, do que o Poder Judiciário, que acaba tratando de vários outros assuntos. Enfim, eu já passei o meu tempo. Mas eu queria finalizar, mais 1 ou 2 minutinhos, dizendo o seguinte, o Brasil não suporta mais tanta corrupção, isso é fato, e essa corrupção precisa ser combatida. Parece que nós passamos por um momento de ruptura em relação a isso, e precisamos passar. Esse momento de ruptura, ele envolve também depuração, limpeza. Esses momentos de ruptura, depuração, limpeza, historicamente, são momentos muito perigosos, muito perigosos, muito perigosos, em relação às liberdades individuais. É um momento que é propício ao surgimento de heróis, salvadores, imaculados. E no passado, o salvador era Robespierre, Agora parece que essa veste de salvador imaculado cai sobre algumas instituições. E alguns membros de instituições sentem-se muito bem nessa veste de salvador imaculado. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. E a coisa fica meio apaixonada, né? A gente tem que acabar a corrupção. São os maus, nós temos que limpar esse país. Cuidado. O contraditório devido ao processo legal está sendo deturpado, está sendo distorcido. É o princípio da supremacia do interesse público, e danem-se os interesses particulares, os interesses individuais. Não, o sujeito tem os bens bloqueados e a vida segue. O maior desafio dos órgãos de controle, na minha percepção, num momento como esse, é o de manter a serenidade. É a função contramajoritária dos órgãos de controle e dos operadores do direito. Uma função contramajoritária contra esse discurso ensandecido em favor dos direitos fundamentais e dos direitos individuais. Esse discurso em favor dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, em face desse ataque que acontece hoje em dia, esse clima, esse momento de depuração, de limpeza, sou até conservador, sou retrógrado. Meus amigos, esse discurso ele é em tudo progressista. Olha,
Ninguém pode torcer o nariz quando alguém fala em defesa dos direitos fundamentais, dos direitos individuais. E essa é a nossa missão, esse é um dos propósitos do nosso congresso. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Agradecer a palestra do professor Joel, sempre provocante, né? Tanto com relação aos órgãos de controle, contratante, contratado. Eu vou, então, a professora Cristiana Fortini teve que se ausentar, porque o voo dela era agora às 16 horas, mas a pergunta que foi formulada por escrito, ela deixou, como toda boa professora, deixou já a resposta também aqui, com relação à indagação, e depois eu passo, então, para a organização, para que quem havia perguntado para poder ter acesso à resposta. Nós estamos agora no momento de debate. Nós não abriremos para o intervalo posterior, já que o nosso conferencista, professor Romeu Bacelar, já se encontra presente aqui. Após, então, os questionamentos, nós iremos diretamente para a nossa conferência final. Não sei se há indagações aos nossos palestrantes. Foram muitas as provocações, professor Joel. Ao final, acho que todos ficaram, né, se auto-questionando com relação ao controle. Até com relação à questão da quebra cronológica da exigibilidade, nós aqui no Tribunal de Contas temos alguns processos que tratam sobre essa questão. Mas então... Se ninguém fez uma pergunta para o Joel, eu gostaria de fazer. Então... Professor Joel, eu queria... É mais do que uma pergunta, é uma observação, é uma provocação, porque esse é realmente um tema muito instigante. Eu achei brilhante essa técnica de impor a obrigação de não fazer. É algo que o nosso direito processual nos possibilita, a concretização desse direito material tão importante, que é o direito de receber a contraprestação que a administração pública se propôs por aquele serviço ou produto. Eu queria lembrar da Lei 4.320, que é uma lei tão de muito uso pelos gestores desse tribunal, com certeza, mas do judiciário, então, ela muitas vezes, pouca gente sabe que ela existe, né? E essa lei, no artigo 47, ela fala da aprovação do quadro de cotas trimestrais, que quando o professor falou sobre se tem recurso orçamentário, então não teria por que pagar, eu lembrei dos contingenciamentos. Infelizmente, existem os contingenciamentos, está previsto no orçamento, mas financeiramente nós sabemos que aquele recurso não ingressou para responder aquela previsão, aquela estimativa de receita do município. E aí, então, nós temos o quadro de cotas trimestrais que deveria dar solução para isso. O artigo 48 fala de reduzir o mínimo eventuais insuficiências de tesouraria, justamente já falando da insuficiência de tesouraria. Então, essa insuficiência de recurso, ela é prevista. As cotas trimestrais não seriam uma forma de resolver isso, e até para ser mais específico no controle, se temos que controlar isso, se os órgãos de controle têm que controlar o inadimplemento, não seria justamente pela imposição das cotas trimestrais? Olha, eu acho que pode ser um instrumento. Alô? Eu acho que pode ser um bom instrumento. Eu falei de um plano mais geral, e eu quis dizer também assim, olha, normalmente tem que pagar e não tem por que não pagar. Pode haver uma situação excepcional, mas essa situação excepcional tem que ser justificada. Então, o que eu acho que cabe ao controle é o seguinte: monitorar quando o pagamento não é feito exatamente no seu tempo, e quando não for feito exatamente no seu tempo, pedir justificativas para a administração pública. Não precisa também patrolar e considerar que está errado sem ouvir a administração pública, não é isso. Que os agentes administrativos e a própria administração têm um contratório e ampla defesa. Há exceções, mas, no mínimo, precisam ser cobrados. O sujeito precisa ser instado a se manifestar, a se justificar. O ponto é que hoje isso acontece e não tem que justificar nada para ninguém. Então, ele faz do jeito que ele quer, de uma maneira completamente arbitrária e aleatória. Então, cabe ao controle por cobro a isso. E o que eu quis dizer, esse instrumento é perfeito,
Mas, na minha percepção, na nossa legislação, há instrumentos de sobra para controlar isso. Instrumentos de sobra. A lei de responsabilidade fiscal, essa lei 4.320, olha, a lei 8666/93, instrumentos, arcabouço normativo para controlar o inadimplemento, essa irresponsabilidade da administração pública, há de sobra. O problema é que não é aplicado. Bom, agradeço então. Acho que se não há, existe mais algum questionamento? Então, vou passar a entrega dos certificados. Gostaria então de convidar o nosso novo presidente do Instituto, do IDASC, para poder entregar os certificados aos nossos integrantes da mesa. Conselheiro Salomão Ribas Júnior, por favor, para fazer a entrega dos certificados. Com isso, então, encerro esse painel, já passando, então, ao nosso cerimonial para dar início à conferência de encerramento. Obrigada a todos.